Alerta Geral. Bate-papo político. Com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São 7h18. Nós estamos tratando no dia a dia sobre as eleições municipais de 2020, mas para a Polícia Federal, as eleições de 2018 ainda geram repercussão, principalmente com investigações sobre denúncias de irregularidades na aplicação do fundo eleitoral, dos recursos do fundo eleitoral. E hoje a Polícia Federal deflagrou pela manhã a Operação Espectrum, que apura possível desvio de recursos do fundo eleitoral nas eleições de 2018 no Ceará. Foram cumpridos ou estão sendo cumpridos 8 mandados de busca e apreensão na sede estadual de um partido político, em um escritório de contabilidade, em uma empresa gráfica, em um posto de gasolina e nas residências de investigada e dos proprietários das empresas. As ordens judiciais, de acordo com a informação encaminhada pela Polícia Federal, foram expedidas pela Justiça Eleitoral do Ceará e cumpridas todas na capital cearense. O inquérito policial foi instaurado por requisição da Justiça Eleitoral, com o objetivo de investigar a notícia de que uma candidata a deputada estadual nas eleições de 2018 recebeu o repasse de R$274 mil, quantia superior a outros candidatos da mesma agremiação partidária que lograram êxito no referido pleito eleitoral. São 7h20. Jornalista Beto Almeida, eu estou invertendo a pauta que era para falar sobre as convenções partidárias realizadas nesse final de semana e também o prazo final para a homologação de candidaturas, que vai até o dia 16, a próxima quarta-feira, e chega essa notícia sobre a Polícia Federal e eu quero trazê-lo para o comentário para falar sobre a Polícia Federal não dar detalhes sobre nomes de quem é o alvo da investigação, mas pelo noticiário, uma candidata que recebeu R$274 mil do fundo eleitoral em 2018, tirou poucos votos e esse dinheiro bem inferior ao volume de recursos repassado para candidatos eleitos. É uma investigação que chega principalmente como alerta para os partidos não repetirem em 2020 as irregularidades que ocorreram com fundo eleitoral, dinheiro público destinado ao financiamento de campanhas eleitorais. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Olha, Luzenor, essa operação da Polícia Federal, Luzenor, ela na realidade, você disse bem, é um sinal amarelo, eu diria, eu não vou nem dizer ainda que é luz vermelha, mas é um sinal amarelo para os partidos que estão nesse momento concluindo inclusive suas convenções e se preparando para as eleições municipais, porque precisam redobrar os cuidados com relação à utilização de candidatos laranjas. E no nosso caso aqui específico, que esta operação da Polícia Federal é focada exatamente na fraude do fundo eleitoral, utilizando candidaturas laranjas de mulheres. Mulheres que foram utilizadas para cumprir aquela cota de 30% determinada pela lei eleitoral, pela justiça eleitoral. No entanto, se arranjou candidatas que não tinham a menor viabilidade eleitoral, receberam somas altas e obtiveram votações pífias, configurando claramente que essas candidatas não tinham em seus propósitos nenhum, na realidade, sair candidata, mas apenas oficializar, justificar o uso de verbas. A gente viu isso, por exemplo, na campanha passada, aqui mesmo no estado do Ceará, nós tivemos casos aqui de denúncias envolvendo o PSL. Foi um dos partidos, inclusive, que se levantou muita suspeição sobre isso. E neste ano... E o PROS também, E o PROS também, verdade, e o PROS também. Na realidade, não foi só o PSL, outros partidos, além do PROS, também estiveram com essas dúvidas, mas aí essa operação, como ele se refere a uma candidata, quer dizer, a Polícia Federal ainda não está citando o nome da candidata, tá? Mas chama a atenção isso, Luzenor. E principalmente agora que essa cota de mulheres também vai ser acrescida já para as eleições de 2020 de uma outra cota, que é a cota para candidatos negros. A Polícia Federal não cita o nome da investigada, Beto Almeida, mas nesse conteúdo encaminhado para os veículos de comunicação e divulgado pela própria
Polícia Federal, em seu site, remete quem ler esse texto para o endereço do Tribunal Superior Eleitoral, onde tem lá a lista dos candidatos às eleições de 2018. E ainda, Beto Almeida, em relação a essa investigação, a candidata alvo dessa operação da Polícia Federal obteve, segundo dados da Justiça Eleitoral e da própria Polícia Federal, 47 votos, ao custo, Beto Almeida, de R$ 5.844. Esse valor, você chega, ouvinte internauta, a partir do momento que você divide a importância, o volume de R$ 274 mil que saiu como contribuição do fundo eleitoral para a campanha dessa candidata, pelo número de votos. A candidata recebeu 274 mil votos e conquistou apenas 47 votos. Cada voto custando, repito, R$ 5.844 o que dá sinais, fortes indícios de irregularidades, de má aplicação desse dinheiro que sai do bolso do contribuinte, do bolso do internauta, do eleitor, da eleitora. Ou seja, Luciano, repita aí, cada voto custou mais de R$ 5.800. R$ 5.844. Foram apenas 47 votos que essa candidata, ao receber o dinheiro do fundo eleitoral, R$ 274 mil, garantiu nas eleições de 2018. Os nossos ouvintes, é só dar um Google, como se diz, eu acabei de fazer isso agora enquanto você estava lendo, que aqui já tem notícias antigas, claro, de 2019, essa candidata, essa suposta irregularidade teria sido cometida por uma candidata do PROS, tá? E é o seguinte... Mas no caso, Beto, qual é o impedimento para se citar o nome dessa candidata do PROS que ela aparece lá com 47 votos? Não tem nenhum impedimento. A própria Polícia Federal dá o link aí, ela só não entrega o jogo no release dela completo, com o nome, com os valores, mas isso já foi divulgado, não tem impedimento algum. Inclusive, ele dá aí o link do TSE. Nós só estamos aqui facilitando a vida do nosso ouvinte, de quem nos acompanha, e a gente diz o seguinte, que esta candidata foi candidata novata do PROS, Débora Ribeiro, foi candidata a deputada estadual, tá certo? Recebeu mais de R$ 274 mil, obteve apenas esses 47 votos que você citou aí, que está confirmado, inclusive, na Justiça Eleitoral, ou seja, saiu a mais de R$ 5.800 o voto. Mas olha, esse é um caso, eu acho que isso serve principalmente de alerta, como eu falei, sinal amarelo para quem está agora entrando na campanha e cuidado com o que vai fazer uso dessa verba, porque essa verba é pública, Luciano. É o fundo eleitoral e mais o fundo partidário. É verba minha, verba nossa, verba de todos os brasileiros que estão bancando as campanhas eleitorais. As eleições deste ano nos 5.570 municípios terão financiamento de pelo menos R$ 2 bilhões do fundo eleitoral. O fundo eleitoral está no orçamento da União e é composto por recursos que saem do bolso de cada contribuinte em forma de pagamento de impostos. Só para você ter ideia, na época, eu estou olhando aqui a matéria, o material que saiu na internet, quando ela foi se justificar à justiça, né, a eleitoral, a candidata a deputada estadual, essa Débora Ribeiro, justificou o seguinte: ela disse ter investido mais de 75% do valor recebido, ou seja, desses R$ 274 mil, na contratação de quase 150 militantes, sendo 26 deles coordenadores da campanha dela e 11 eram supervisores dos atos dos militantes. Beto Almeida. Mesmo assim, a justiça chegou à conclusão seguinte, que não existe vestígios online da campanha da então deputada Débora Ribeiro. Nem tinha nada no Facebook, nem no Instagram, nem no Twitter, e nem a candidata, nem o número da urna, absolutamente nada, Luciano. O estranho é que você consegue contratar tanta gente, 126 coordenadores de campanha ou militantes, e sequer 150 atrai militantes. Pelo menos os votos desses militantes, desses 150 militantes. Ou seja, a militância não fez nada, né? Beto, nem eles votaram nela, pelo jeito aqui. Porque 150 militantes, ela 150. tirou apenas um terço, 47 votos, se comparado com o número de militantes que ela os remunerou na campanha eleitoral. Ou as propostas eram muito frágeis, Beto, pouco convincentes,
ou aí, como bem encontrou a Polícia Federal, ou nada encontrou para comprovar que esses militantes prestaram serviço à campanha da então candidata Débora. Esse resultado, essa investigação da Polícia Federal chega em um bom momento, porque os partidos estão, neste momento, se preparando. Muitos já lançaram candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. E quem imaginar que pode fazer algum meio termo com os recursos do fundo eleitoral, ou lá na frente publicar uma informação sobre conteúdo que transitou nas redes sociais, ou sobre prestadores de serviço, e são prestadores de serviços fantasmas, aí quem cometer esses crimes eleitorais vai pagar lá na frente. São 7 horas e 29 minutos e daqui a pouco, dentro da nossa pauta, Beto Almeida, vamos falar sobre as convenções realizadas neste final de semana e também as decisões nas próximas 72 horas que antecedem o final do prazo para escolha de candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. São 7 horas e 31 minutos. Os partidos avançam com a escolha de candidatos e até a próxima quarta-feira, dia 16, tem muitas definições no interior e na Grande Fortaleza. Mais informações sobre as convenções das eleições municipais agora com Carlos Alberto. Os partidos políticos avançaram nesse final de semana com a definição de candidatos a prefeito e a vereador em cidades do interior do estado e da Grande Fortaleza. As últimas horas têm sido de muita movimentação, envolvendo pré-candidatos e lideranças partidárias que querem montar o palanque na corrida pelas prefeituras e câmaras municipais. Em Fortaleza, o PDT oficializou a candidatura do deputado estadual José Sarto, enquanto nesta segunda-feira tem expectativas sobre os rumos a serem definidos pelo MDB. O pré-candidato do Solidariedade, Heitor Ferrer, aguarda a confirmação de aliança com o MDB. A mesma expectativa tem ainda a pré-candidata do PT, Luiziane Lins. Os dirigentes partidários entram na reta final das convenções e as próximas horas serão marcadas por virada de mesa, frustração de um lado e conquista de outro lado por quem espera a confirmação de alianças e acordos na disputa pelas prefeituras. O calendário das convenções, aberto no dia 31 de agosto, se estende até a próxima quarta-feira, dia 16. Após a escolha dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador, os partidos dão entrada com um pedido de registro junto à Justiça Eleitoral. Se deferido o registro, o candidato já pode cair em campo para realizar campanha. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. São 7 horas e 33 minutos. É uma semana mais curta na agenda dos partidos políticos, Beto Almeida. Afinal, temos segunda, terça e quarta-feira para a realização das últimas convenções partidárias. Vamos começar por Fortaleza, onde tem indefinições, principalmente envolvendo o MDB, a expectativa do Solidariedade, que tem como pré-candidato o deputado estadual Heitor Ferrer, e também do PT, que tem como pré-candidata Luiziane Lins. Tanto o PT quanto o Solidariedade esperam uma sinalização do MDB sobre uma possível aliança. E amanhã tem também a oficialização por parte do PSDB e do DEM em apoio à candidatura de José Sarto do PDT. PSDB e DEM decidiram marchar juntos em Fortaleza e os tucanos desistiram da candidatura de Carlos Matos à Prefeitura de Fortaleza. Por onde anda o MDB, jornalista Beto Almeida, que é assediado tanto pelo PT quanto pelo Solidariedade? Olha só, Luciano, o PSDB e o DEM realizam, por exemplo, sua convenção conjunta amanhã, terça-feira, a partir das 9 horas lá no Yacht Clube. Tem muitas informações aí desencontradas, dizendo que a convenção do PSDB e DEM seria hoje. Na verdade, não é hoje, ela é amanhã, tá? E vai confirmar isso que você disse,
que é a aliança ao PDT com a candidatura do deputado José Sarto, sem levar adiante a candidatura própria com o ex-deputado estadual Carlos Matos. E aí você vem com outra informação e uma pergunta que é, para onde vai, como é que está o assédio sobre o MDB? Eunício Oliveira disse muito claramente, Luzenor, hoje a tendência de fato é, sim, estar aliado a alguma candidatura majoritária e não ter candidatura própria. Se vai ser a Luiziane do PT ou o Heitor Ferrer do Solidariedade, vamos aqui num jogo de apostas, o mais provável, Luzenor, realmente é o PT. Não que não exista alguma resistência de alguns petistas hoje ao MDB, mas da própria prefeita, aliás, ex-prefeita e deputada federal e pré-candidata Luiziane Lins, não há isso. Luiziane, pelo contrário, anda sim em busca desse apoio do MDB de Eunício Oliveira. Alguns petistas vêm assim com alguma reserva, Luzenor, porque dizem que o MDB trabalhou pelo impeachment da Dilma Rousseff, o que é verdade. Agora, se for olhar em termos de contradição, isso não recai apenas sobre, por exemplo, o MDB. Vamos só citar aqui o exemplo de Juazeiro do Norte mesmo. Lá, Juazeiro do Norte, o PT topou, inclusive contrariando uma decisão da executiva municipal, e vai apoiar a reeleição do deputado Arnon Bezerra, por exemplo. Lá, prefeito, exatamente. O Gabriel Santana é do PT, advogado, já está confirmado como vice de Arnon Bezerra. E olha só, Luzenor, a contradição. Lá a aliança tem PTB, tem PT e imaginem aí PSL, que pertencia, que estava até bem pouco tempo sendo a casa partidária do presidente Jair Bolsonaro, que está em vias de retornar ao PSL, mas tem em sua ampla maioria dentro do partido bolsonaristas. Então imagine, bolsonaristas e petistas reunidos em torno de uma mesma candidatura em Juazeiro do Norte, que é o Arnon Bezerra. Então, isso para a gente mostrar o quanto essas dificuldades de alianças, que aparentemente são insanáveis, em termos de política, passa-se por cima. Então, voltando aqui para a gente fechar o nosso ciclo aqui em Fortaleza, Eunício Oliveira tem pouco tempo para bater o martelo em relação a esse futuro, ao destino que o MDB terá nas eleições aqui na capital, Luzenor. Do mesmo modo que aqui pertinho, Caucaia, por exemplo, os pré-candidatos lá já tem apenas hoje e amanhã também para fechar suas homologações, suas convenções. É a Emília que não fez ainda, que faz hoje, é o Naomi Amorim que ainda também não fez, é o Vitor Valim que também ainda não fez, quer dizer, são pré-candidatos que estão aí para fechar essas homologações das suas pré-candidaturas nas convenções. E no maior colégio eleitoral da região norte do Ceará, jornalista Beto Almeida, a disputa pela prefeitura tem 2 candidatos com maior estrutura partidária. De um lado, em Sobral, falo de Sobral, o PDT homologou com o apoio do PSDB a candidatura à reeleição do prefeito Ivo Gomes, que mantém uma aliança com o PT na disputa pela prefeitura. Do outro lado, o MDB lançou o professor Oscar como candidato à prefeitura. E um detalhe, viu, Luzenor? No caso de Sobral, o MDB está saindo com chapa pura. Candidato a prefeito e candidato a vice. O vice é o vereador Zé Vital, que é do MDB também. Então, chapa pura, total, nessa chapa de oposição lá em Sobral. E aqui chama a atenção, Beto Almeida, o senador Tasso Gereissati, que é do PSDB, endossou o apoio do PSDB à candidatura à reeleição de Ivo Gomes, dando uma sinalização aí sobre a reaproximação, depois de muitos anos aí distantes do mesmo palanque. Tasso e os irmãos Cid e Ciro Gomes estarão nas eleições municipais no mesmo lado em vários municípios, como por exemplo aqui em Fortaleza, quando o PSDB deverá anunciar nessa terça-feira que irá apoiar a candidatura de José Sarto à prefeitura da capital. No sábado, Luzenor, inclusive também em coletiva lá de imprensa, o candidato do PDT à prefeitura, o deputado José Sarto, foi perguntado sobre a questão da permanência dele, né, concomitante à candidatura dele na presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. E ele disse que vai sim avaliar isso, se haverá de fato a necessidade dele tirar licença da presidência da Assembleia Legislativa. O Sarto, ele chegou à Assembleia Legislativa no começo de 2019, então, quer dizer, em tese, ele não tem essa obrigação de se desincompatibilizar. Só para a gente lembrar, por exemplo, Roberto Cláudio, quando era presidente da Assembleia aqui, foi sacado para seu primeiro mandato na Prefeitura de Fortaleza, ele não se desincompatibilizou do mandato. No entanto, há uma grande expectativa aqui dentro da casa, porque o primeiro vice-presidente
é o petista Fernando Santana, que é lá de Barbalha, do Cariri, e tem aí então essa expectativa toda em relação a isso, mas o deputado Gessarto, pela sinalização, disse, olha, ele de fato não tem qualquer obrigação regimental e nem legal sobre isso. E ainda sobre as eleições em Fortaleza, o Sátiro Salles chega com mais informações sobre os rumos do PSDB e do DEM. A escolha do presidente da Assembleia Legislativa, José Sarto, como candidato do PDT à Prefeitura de Fortaleza, está atraindo o apoio do PSDB e do DEM. Os dois partidos marcharão unidos na capital. O anúncio da adesão à candidatura de Sarto deverá ser feita hoje ou amanhã. A futura aliança entre o PSDB e o PDT marca a volta do senador Tasso Gereissati e do ex-ministro Ciro Gomes ao mesmo palanque. E foi justamente em uma eleição municipal na capital que o grupo tassista ganhava força a partir da vitória de Ciro a prefeito de Fortaleza. Tasso apostou em 1988 em Ciro para prefeito e, em 1990, o elegeu sucessor no governo do estado. Ambos estavam rompidos desde as eleições de 2002. Os dirigentes do PSDB não têm mais dúvidas quanto à decisão de retirar a pré-candidatura do ex-deputado estadual Carlos Matos. A decisão do PSDB, que ainda não é oficial, vazou entre aliados do deputado federal e candidato à prefeitura de Maracanaú, Roberto Pessoa. Roberto sempre defendeu o apoio do PSDB ao candidato do PROS, Capitão Wagner, mas foi voto vencido. O gesto era uma retribuição pelo engajamento do PROS à sua candidatura em Maracanaú. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. São 7h41. Vou sair da agenda eleitoral sobre o pleito de 2020, Beto Almeida, para falar sobre um assunto que você nos antecipou nas manchetes do bate-papo político. O governo federal estuda a possibilidade de congelamento dos benefícios previdenciários para arrecadar recursos e garantir o pagamento dos beneficiários do Renda Brasil, que está sendo articulado como substituto do Bolsa Família. Pois é, Luciano, essa ideia, na realidade, surgiu aí dentro da equipe econômica e o governo está avaliando. O que é a proposta? É desvincular o reajuste de aposentados, tá? Lógico, daqueles que recebem acima do salário mínimo, porque o aposentado que já recebe o salário mínimo, naturalmente não tem como desvincular. O salário aumenta, então vai aumentando. Que, aliás, nem há 2 anos que não tem realmente aumento real de salário mínimo. Tem apenas a recomposição da inflação. Só aí você já imagina a perda. Agora, quem recebe um pouquinho, Luzenor, acima do salário mínimo, o que a equipe econômica está propondo é desvincular. O reajuste que for dado para o salário mínimo passaria pelo menos 2 anos sem repassar isso para os aposentados da Previdência que recebem acima do salário mínimo. Ou seja, para que isso? Para bancar o Renda Brasil, que o governo quer implementar, substituindo o Bolsa Família, já a partir do ano que vem. Agora, é uma maldade, mais uma vez, que se quer fazer, Luzenor, com um aposentado. Tudo se recai, Luzenor, sobre isso. Enquanto isso, a gente está vendo aí essa briga do governo federal, o próprio presidente Jair Bolsonaro querendo dar perdão de dívida para as igrejas, né, que estão, inclusive, devendo a Previdência Social, entre outros pontos. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto aprovado pelo Congresso Nacional que estabelecia o perdão de R$1 bilhão de dívidas das igrejas. Mas, ao vetar, o presidente Jair Bolsonaro deixou uma sinalização. Se eu fosse deputado federal ou senador, derrubaria o veto. Ou seja, em relação a essa questão do congelamento dos benefícios da Previdência Social, nós recebemos muitas perguntas no Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria de pessoas que hoje são aposentadas, homens e mulheres, Beto Almeida, e que questionam por que o meu benefício eu ganhava há 6 anos 2 salários mínimos e hoje recebo apenas um salário mínimo ou pouco mais de um salário mínimo. É justamente porque ao longo dos últimos 10 anos o governo federal simplesmente não corrigiu o benefício de quem ganhava acima de um salário mínimo na mesma proporção de quem recebia um salário mínimo. Com isso, a cada ano, o benefício ia se
ficando ainda menor e, como consequência, ao longo de uma década, quem tinha 2, 3 salários mínimos acabou perdendo. E agora, com essa proposta de congelamento, essa situação se agrava ainda mais, com mais aperto no orçamento doméstico dos beneficiários da Previdência Social. Dizer, Beto, que é um estudo, não está definida, oficializada a proposta, mas naquela linguagem bem popular, onde há fumaça, pode existir fogo. E é um balão de ensaio, na realidade, o que a gente chama, Luciano. O que é esse balão de ensaio? O governo joga a maldade, tá certo? E vê qual é a reação. A reação no meio do povo, a reação no meio da Câmara dos Deputados, do Senado. Dependendo da reação, a proposta vai ou não adiante. Então, desvincular o reajuste dado para o salário mínimo dos reajustes que necessariamente tem que ser dado também para os aposentados, Luciano, é algo que a equipe econômica quer, que o governo quer para bancar o Bolsa Família, ou o Renda Mínima, desculpa, mas, claro, diz que se não for assim não tem dinheiro. Agora, quer fazer isso sacrificando mais uma vez o aposentado. Você acabou de dizer aí, tem gente que se aposenta com 2 salários mínimos, depois de 3, 4 anos já não recebe mais 2 salários mínimos, recebe bem abaixo disso, porque simplesmente o governo já não corrige pelo índice da inflação como deveria. Então é uma tremenda de uma maldade que se faz com o aposentado nesse país. 7h45, final do nosso bate-papo político. Falou tudo, né, Beto? Sim, falamos tudo. Bom início de semana para você. É uma semana com muitas informações na área eleitoral, com o encerramento das convenções partidárias, e é uma agenda, ouvinte internauta, que faz parte da sua vida. A cada dia você vai ficando com mais intimidade com esse tema, com a principal agenda deste ano, que é a escolha dos novos prefeitos e vereadores. E cada um, eleitor e eleitora, tem a responsabilidade de pensar e refletir bem para escolher os melhores nomes que possam ajudar a população na condução de uma cidade melhor, de uma cidade com mais condições para cada um viver de forma melhor. O bom é que o calendário eleitoral, Luciano, é apertadinho, corre, o tempo urge, e esta semana, pelo menos, a gente tem certeza, lá para quinta-feira, o martelo batido, como se diz, em relação a essas pré-candidaturas e as indefinições que existem hoje. A você, ouvinte internauta, um bom início de semana, mas quero registrar aqui, jornalista Beto Almeida, que nós temos um ouvinte muito especial, o seu Elias Batista, que mora no bairro Canindezinho, que é o sogro da dona Fátima, nosso ouvinte aqui diário. O seu Elias, Beto Almeida, fica lá diariamente, pode ter qualquer agenda pela manhã dentro da casa dele, mas no café da manhã ele diz, eu vou pegar o meu rádio aqui no celular, vou ficar ouvindo aqui o Luzenor e o Beto Almeida. É, o seu Elias, nosso muito obrigado. Pai do Rogério. Que é um aposentado, Beto Almeida, que se enquadra também nessas condições aí de quem tanto sofre com essa redução, com esse encolhimento dos benefícios da Previdência Social. Ao seu Elias, em nome do seu Elias, a nossa homenagem, o nosso obrigado a todos os ouvintes internautas que nos acompanham aqui no Alerta Geral. A você, Beto Almeida, um bom início de semana. Bom dia a todos e até amanhã.